área para trazer as análises desse domingão, tá? Domingão onde nós teremos muitos jogos como sábado. O vídeo do sábado foi 30 minutos, tá? Galera, eu peço até desculpa pelo tempo que ficou o vídeo do sábado, né? Mas é porque eu tenho que trazer aqui para vocês o máximo de detalhes, de informação, de análise, né? Para que você realmente tenha resultado com as apostas, né? Quando a gente tem estratégia, quando a gente tem metodologia, uma boa análise e com muitos jogos, a gente acaba tendo volume. É tanto que nesse sábado, por exemplo, estou gravando esse vídeo no sábado logo cedo de manhã. É um sábado que nós teremos muitas apostas de pré-jogo, né? Foram, se eu não me engano, foram 12, 13 apostas de pré-jogo. Isso juntando futebol, juntando NBA. Fora ainda as bets que terá durante o ao vivo, né? Durante ao longo do dia eu vou estar aqui analisando os jogos no ao vivo, buscando oportunidade. Então assim, eu tenho que trazer o máximo de informação aqui para você, de análise, para poder te ajudar, tá? Então desculpa pelo tempo. Hoje eu vou tentar fazer mais rápido, beleza? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo para poder me ajudar a crescer. E eu vou estar sempre contribuindo aqui com vocês, tá? E na descrição eu vou deixar as apostas pro domingo aqui que eu vou compartilhar gratuitamente. E vou deixar também o link para que você entre no Clube dos 5%, caso você não esteja, para ter acesso a todas as minhas apostas de pré-jogo, no ao vivo, tanto no futebol quanto na NBA, em todos os esportes, tudo que eu faço para ter o mesmo resultado que eu tenho, tá? Lá basta você copiar tudo que eu faço que você vai ter o mesmo resultado que eu tenho, beleza? Sem mais delongas, vamos embora aqui para as análises do dia, né? Vou começar com os favoritos do dia e logo depois a gente vai para as outras bets, tá? Tinha comentado ontem sobre a Liga Turca, né? E hoje vou comentar novamente porque nós temos dois times que já estão rebaixados, né? É o time do Ataspor e o time do Adana. Os dois já estão rebaixados. Então, obviamente, eu sempre vou estar a favor dos times aqui da parte de cima da tabela. Ainda mais o Samsunspor, que está buscando se manter aqui, né, na terceira colocação, brigar por competição europeia. Então, é bem favorito, vai jogar em casa, é bem favorito. Acredito que saia com a vitória, tá? Contra um já rebaixado, Adana, que está fazendo uma das piores temporadas que eu já vi em uma liga, tá? Galera, são 25 jogos, 19 derrotas, 4 empates, 2 vitórias apenas, tá? E com menos 2 porque teve punição pro Adana, com 57 gols sofridos e 23 gols marcados. Um absurdo assim o que aconteceu com o Adana. O Adana que sempre estava aqui, né, na parte de cima da tabela, né, brigando aqui sempre por essa parte da tabela, e agora dessa vez, irmão, desandou de vez. Crise, viu? Crise no Adana. E vai ser rebaixado, obviamente, tá? Então já deixo aqui, é uma odds baixa, sim, é uma odds baixa, mas é uma odds para você combinar em uma dupla, para você fazer uma dupla. É uma odds que dá para olhar com bons olhos, tá? Dá para olhar com bons olhos. Outro jogo que nós teremos de um favorito é o Napoli enfrentando a Fiorentina. O Napoli que está na briga direta, né, contra a Inter de Milão. Tá aqui Napoli, Inter de Milão e Atalanta brigando pelo título, né? A Fiorentina também está na briga para uma competição europeia. Só que tem um ponto aqui. O Napoli no meio da semana descansou enquanto a Fiorentina jogou, né, pela conferência. Então o Napoli chega melhor para mim nesse jogo. Inclusive a Fiorentina perdeu para o Panathinaikos, né, e vem no retrospecto aí oscilando bastante. Perdeu para a Inter de Milão, perdeu para o Como, perdeu para o Verona, aí venceu o Lecce e perdeu agora para o Panathinaikos. E do lado contrário, o Napoli também não vem em um grande momento não, mas como eu falei, descansou no meio da semana, né, deu para renovar as energias. Teve um empate aqui contra a Inter de Milão, onde conseguiu um empate no final do jogo. Contra a equipe do Como acabou perdendo, né, teve vários desfalques, empatou com a Lazio, empatou com a Udinese, empatou com a Roma. E essa série de empates aqui, essa sequência ruim do Napoli fez com que perdesse a liderança, né, porque vinha numa sequência de vitórias muito forte, vencendo de Juventus, da Atalanta, da Fiorentina, vencendo grandes jogos, depois pegou essa sequência de empates e a derrota com o Como e acabou perdendo a liderança. Para retomar a liderança precisa vencer a Fiorentina. Obviamente não é um jogo fácil, mas é um jogo que eu estarei de olho, tá? E eu gosto dessa cotação de 1,55 para a vitória do Napoli, vejo com bons olhos e recomendo para vocês aqui, beleza? Outra aposta que eu quero recomendar para vocês é o Chelsea, que vai enfrentar o Leicester. O Leicester também vai ser rebaixado essa temporada, né? Os três times que subiram de divisão, que é o Ipswich, o Leicester e o Southampton, a probabilidade é que caiam, beleza? Marcão, mas ainda falta 11 rodadas, falta muitos jogos, né? A diferença não é tão grande assim.
é de 5 pontos aqui para o Wolverhampton, mas eu vejo hoje, pelo jogo que vem apresentando o Wolverhampton, apresentando um futebol evoluindo, né? Com a chegada do Vitor Pereira, com os jogadores que tem, eu vejo uma evolução do Wolverhampton, coisa que eu não vejo do Ipswich, do Leicester e do Southampton nem se fala, né? Que já está rebaixado. Então eu vejo muito complicado para essas duas equipes se manter na Premier League, né? Acredito que vai retornar para a segunda divisão. E o Chelsea está brigando pelo G4, precisa vencer, né, para garantir uma vaga na Champions League, e ainda mais contra um adversário frágil como o Leicester em casa, chega a ser obrigação, tá, essa vitória. Então gosto de estar a favor da vitória do Chelsea e gosto de estar a favor da vitória do Real Madrid, né, essa dupla. O Real Madrid que vai ter um jogo difícil pela frente contra o Raio Vallecano, pode ser que poupe alguns jogadores, mas eu vejo muito difícil porque hoje está 3 pontos atrás do Barcelona. Ainda não aconteceu o jogo do Barcelona, mas o Barcelona, vocês vão estar assistindo esse vídeo, provavelmente já vai ter enfrentado o Osasuna, né? Eu acredito que tenha vencido, né? Eu acredito que meu time tenha vencido. Mas mesmo que vença, que perca, que empate, o Real Madrid está 3 pontos, né, antes dessa rodada, atrás do Barcelona por conta da derrota contra o Betis. Então precisa da vitória, tá? Mais uma vez, não é um jogo fácil, é um jogo difícil, tá? O Raio Vallecano é um time muito chato, é tanto que em 26 jogos tem 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. É um time que arranca empate dos grandes times, é um time muito chato, mas o Real Madrid em casa tem a obrigação de vencer para continuar na briga pelo título, tá? Porque, por exemplo, se o Barcelona abre 6 pontos nesse momento do campeonato, mesmo faltando ainda, vai faltar 11 rodadas, eu vejo muito difícil do Real Madrid tirar agora 6 pontos do Barcelona, tá? Apesar de já ter tirado até mais, uma vantagem até maior do Barcelona. Mas eu vejo muito difícil, caso o Barcelona abra 6 pontos agora, o Real Madrid consiga tirar. E ainda tem o Atlético de Madrid, né? Que vai ter um jogo mais difícil, né, pela frente, mas que também acaba sendo favorito para o seu confronto, que eu vou comentar daqui a pouco, o jogo do Atlético de Madrid, tá? Que vai jogar fora de casa. Mas essa dupla do Chelsea para vencer e do Real Madrid é uma boa. Outro ponto também que eu quero destacar aqui no jogo do Chelsea, por fora, né? Outra aposta, é do Palmer para dar 2 finalizações do gol, tá? O Palmer é um jogador que deu uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas é um cara que finaliza bastante. E nesse confronto contra o Leicester é um time que cede muitas finalizações. É um time que joga em bloco baixo, buscando ali os contra-ataques. E é um time muito espaçado, né, velho? É um time que cede muitos espaços para os atacantes adversários. E por isso que eu acredito que o Cole Palmer tem condições de retornar ao seu bom futebol aqui nesse confronto diante do Leicester, tá? Então, para ele dar dois chutes no gol, tá pagando muito bem. É um cara que é bom para isso, porque é um cara que bate falta, é um cara que bate pênalti, é um cara que tá sempre finalizando no gol dos adversários, tá? O Frankfurt fez uma excelente partida contra o Ajax, tá, velho? Apesar de vinha numa sequência aí oscilando bastante, fez um baita jogo contra o Ajax, acabou vencendo por 2-1, um baita jogo mesmo do Frankfurt. E agora vai enfrentar a União Berlim, que está numa sequência muito ruim, né? Perdeu para o Kiel, tomou 6 gols do Borussia Dortmund, perdeu para o Gladbach, tinha vencido o Hoffenheim. É um time que oscila bastante na temporada. Se a gente for olhar os últimos jogos entre eles, né, tem aqui 2 empates, uma vitória do Frankfurt. O Frankfurt, para mim, é favorito, mas é um time que jogou no meio da semana, então chega mais cansado, né? Por isso que é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo para observar e dependendo de como esteja dentro de campo, né, eu vou estar a favor dessa vitória do Frankfurt. Se você quiser trabalhar no pré-jogo, eu recomendo utilizar um empate anula aqui ou empate o Frankfurt, tá? Para combinar em uma dupla. Mas a vitória do Frankfurt eu recomendo você levar para o live, beleza? Jogos que eu vou também trabalhar no ao vivo, que eu deixei aqui para vocês, mas que eu vou estar trabalhando no live. É o Twente da Holanda, que vai enfrentar o Almere, né? O Twente também que está brigando pela parte de cima da tabela para se classificar para uma competição europeia e vai enfrentar a pior equipe do campeonato. Tá pagando 1,30 aqui, dá para utilizar essa bet em um pré-jogo? Dá para utilizar um handicap asiático? Dá, e dá para você esperar no ao vivo para pegar uma cotação pelo menos 1,50 nessa vitória do Twente, tá? Então eu deixo essas 3 opções para vocês, combinar em uma dupla ou utilizar um handicap menos 1, né? Que nesse momento está pagando 1,47, então por isso que para mim não é viável, eu vou levar para o ao vivo, mas se você quiser utilizar também é uma boa, vai dentro, que é uma boa.
tá? Ou esperar no ao vivo, que é o que eu vou fazer, né? Pegar uma cotação melhor. Outro time também que eu vou esperar uma cotação melhor é do Betis, que vai enfrentar o Las Palmas, né? Essa cotação em 42 para mim é uma cotação muito baixa. O Betis está muito bem, está jogando muito bem. Apesar de ter empatado no meio da semana pela Liga Europa, jogou muito, velho. Jogou muito a equipe do Betis, tá? Merecia a vitória, acabou sofrendo 2 empates 2 vezes. Vem de vitória do Real Madrid pela La Liga, né? Tá jogando muito bem. É favorito para esse confronto, sem sombra de dúvidas. E também tá brigando aqui por buscar uma vaga na competição europeia, né? Precisa emplacar uma sequência de vitórias. Ainda tem muitos jogos. E vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato. Mas eu não gosto dessa cotação em 42. Para mim, no mínimo aqui, o Betis tem que pagar no mínimo 1,55, tá? Nos seus jogos, mesmo dentro de casa, porque não é uma equipe que tem, por mais que seja favorito, não é um super favorito para pagar 1,42. Para mim é uma cotação errada e eu vou esperar ajustar para o que eu quero, para que eu veja o valor, né, e pegar uma cotação melhor. Ainda mais pelo desgaste que teve no meio da semana, por ter jogado no meio da semana. O Atlético Bilbao também jogou no meio da semana, tá? Esses jogos que o time jogou na quinta-feira, eu tô levando muito para ao vivo, tá, galera? Porque eu tenho que ver como é que vai estar o time dentro de campo e eles vão jogar no meio da semana novamente. E no caso do Bilbao, vai enfrentar uma equipe que é bem chata, apesar de estar fazendo uma temporada mais abaixo, né? O Mallorca tá aqui, ó, no meio da tabela, mas é um time que se defende bem, é um time muito chato de se jogar contra, tá? Mas eu também vejo um favoritismo do Bilbao. Nesse caso, por ser uma equipe melhor do que o Las Palmas, né, tá pagando em 61, é uma boa cotação, mas eu quero ver como é que vai estar fisicamente a equipe do Bilbao para esse confronto, tá? Espera o ao vivo por conta do físico. E tem o Lyon São Geloese aqui também, que eu deixei para vocês super favorito na Bélgica, e o Curitiba. O Curitiba, galera, perdeu o primeiro jogo para o Maringá por 2-0, tá? Então o Curitiba vai precisar ir para cima, vai precisar se recuperar, né, na tabela. O Curitiba que já venceu o Maringá nessa temporada, tá? Só pegar aqui para vocês, ó. Teve o jogo nessa temporada, né, pela fase de liga, e o Curitiba venceu por 2-0. E aí agora pelo mata-mata perdeu por 2-0. Então Curitiba vai ter que vencer por 2 gols esse jogo, tá? E tem um time melhor, é melhor do que o Maringá, vai jogar dentro de casa, tem tudo para conseguir essa vitória e é o que nós vamos buscar aqui, essa vitória do Curitiba, tá? Eu gosto dessa cotação, gosto dessa odds e vamos buscar isso aqui. E aqui eu deixei outro jogo falando já de estadual, né? Tem um Bahia contra Jacuipense. O Bahia vai ter o jogo da Libertadores agora no meio da semana, jogou na semana que passou e perdeu esse primeiro jogo para o Jacuipense, né? O Bahia saiu na frente, fez um gol e depois tomou a virada. Galera, é um jogo que o Bahia não tá ligando tanto assim pro Campeonato Baiano. Só que como é um mata-mata e a final será contra o Vitória, porque o Vitória já ganhou o primeiro jogo de 4-0, cara, eu acredito que o Bahia não vai vacilar aqui não, tá? O Bahia tem elenco para vencer o Jacuipense, para vencer com tranquilidade. Foi um desligue mesmo no primeiro jogo. E eu acredito que o Bahia sai com essa vitória dentro do Jacuipense. Tá pagando 1,52 também, tá pagando muito bem. A odds não tá aparecendo aqui, mas eu vou deixar na descrição. 1,52 também eu gosto de estar a favor dessa vitória do Bahia, tá? Favoritos que para mim são favoritos, mas que tem um risco por jogar fora de casa. Verón e Bolonha. Bolonha está jogando muito bem, está num retrospecto muito positivo, com chance de entrar aqui em zona de classificação de competição europeia, né? Está com 47 pontos já, desde que saiu, né, da Champions League. Começou a jogar bola, né? Começou a jogar o futebol, apresentar o futebol que vinha apresentando na temporada passada e começou a subir na tabela, né? Vem numa sequência muito positiva a equipe do Bolonha, mas o fato de jogar fora de casa, ó lá, vem de vitória contra o Milan, contra o Cagliari, de virada os dois jogos, tá? Mas para jogar fora de casa eu fico com o pé atrás, apesar do Verona ser um time que tem uma média de quase 2 gols sofridos, tá? E de menos de 1 gol marcado nos últimos jogos. Então, assim, é um jogo que eu vou estar levando para ao vivo. Se você for trabalhar no pré-jogo, trabalha com essa cotação de empate anula, combinando em uma dupla, tá? Mas é um jogo para você ter um pouco mais de atenção pelo fato de ser fora de casa. Atlético de Madrid contra o Getafe, a mesma coisa, vai ter jogo pela Champions League, pode ser que poupe alguns dos seus jogadores, por isso que eu resolvi ficar de fora, tá? Do pré-jogo, mas se você for trabalhar, trabalha sempre com empate anula aqui, beleza? Roma, a mesma situação, é bem favorito contra o Empoli, é uma equipe muito fraca, a Roma está num momento muito bom, mas teve um jogo muito desgastante no meio da semana, pela Liga Europa, né?
E, pô, muito desgastante mesmo, né? Contra o Atlético Bilbao. Acabou fazendo um gol no último lance do jogo. E, cara, vai jogar fora de casa, tem um jogo ainda no meio da semana de novo. Eu não sei como é que vai ter essa Roma fisicamente. É um elenco muito curto, o elenco da Roma. Por isso que, pra mim, é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar. Por isso que eu vou estar levando pro ao vivo. Se for trabalhar algo aqui na Roma, trabalha com empate anula, tá? Porque tem uma grande probabilidade disso acontecer. O Galatasaray, para mim, também é um favorito, mas é um favorito que vem vacilando nos últimos jogos, né? Vem me surpreendendo negativamente. O Galatasaray empatou contra o Kasimpasa, cedendo muitos empates, né? Empatou contra o Konyaspor, empatou contra o Fenerbahçe, empatou contra o AZ, teve a vitória contra o Kaiku, né? Perdeu de 4-1 para o AZ. Então, assim, vem numa sequência de jogos que, pelo amor de Deus, o Galatasaray, tá? Pro grande favoritismo que tem, não pode isso acontecer. Inclusive, isso fez com que o Fenerbahçe se aproximasse bastante, né? A distância aqui, que hoje é de 4 pontos, já chegou a ser, irmão, se eu não me engano, foi 8 pontos de diferença, tá? Do Galatasaray pro Fenerbahçe. E o Fenerbahçe vem encostando, justamente porque o Galatasaray vem cedendo empates, né? Vem vacilando, vem fazendo o corpo mole em seus jogos. Por isso que é um jogo que eu vou analisar no ao vivo para poder tomar uma decisão aqui, beleza? E o Sport também mais um favorito, mas jogando fora de casa. O Sport que tem oscilado na temporada, que não pode vacilar porque o Benfica tá na cola, né? O Benfica vai jogar contra o Nacional nesse sábado. Eu tô gravando esse vídeo sábado de manhã, tá, galera? Provavelmente deve ter vencido, né? Deve estar com o mesmo número de pontos. O Casa Pia não é um time bobo, é um time que se defende muito bem, mas o Sport tem um melhor ataque. Acredito na vitória do Sport, mas também é um jogo para levar para o ao vivo, porque tem vacilado bastante, beleza? Jogos com gols, que eu acredito que teremos gols. Tottenham e Bournemouth, você já sabe, né? Ambos com uma média de 3 gols em seus jogos, então acredito que isso deve se manter, né? Deve se repetir. Pelo menos 2 gols aqui deve acontecer. Olho no gol HT também, tá? Em 90% dos jogos do Tottenham aconteceu o gol HT. Em 100% dos jogos do Bournemouth, e só olhando nos últimos 10, aconteceu o gol HT também, tá? Manchester United e Arsenal, apesar dos jogos do Arsenal, nesses jogos grandes, esses jogos truncados, eu vejo com bons olhos, tá? O mercado de gols, o over 1,5. E outro mercado também que eu vejo com bons olhos é o mercado de escanteios, para o Arsenal ter mais cantos no jogo, beleza? Isso pode mudar para o Arsenal ter mais cantos no jogo, isso pode mudar caso o United o Arsenal faça um gol logo no United, né? Aí pode mudar completamente o cenário, beleza? Jogos da Atalanta, o único mercado que dá para estar de olho também é o mercado de gols, né? Algo que vem se repetindo. E vem se repetindo também nos jogos da Juventus, beleza? Então, olho no mercado de gols. Santos e Corinthians também, apesar de ser um mata-mata, jogo único. Cara, a defesa do Corinthians é uma defesa muito frágil, é um time que toma gol todos os jogos e o Santos vem muito embalado, tá? Ambos os times, em 90% dos últimos 10 jogos, aconteceu esse over 1,5. Desde que Neymar chegou, o único jogo que não aconteceu o over 1,5 foi o jogo contra o Novo Horizontino. Recentemente eles se enfrentaram, na Arena também foi um jogo que terminou 2-1 e poderia ter acontecido mais gols, né? A segunda etapa foi um jogo onde o Santos pressionou bastante, atacou bastante. Então o over 1,5 aqui é bem interessante. Se você quiser trabalhar com over 2 também, onde se sair 2 gols, devolve, se sair 3 gols você tem green, também uma boa, tá? Jogo do Leeds contra o Portsmouth. Você já sabe, jogos do Leeds, sempre de olho no Leeds, tem mais cantos, né? Sempre, sempre, sempre. É um padrão muito forte, beleza? O Leeds, em 90% dos últimos 10 jogos, ou seja, em 9 dos últimos 10, teve mais cantos do que os adversários. Quando joga fora de casa, essa média também permanece a mesma. Então, é um time que vale a pena estar de olho nos cantos, tá? Para o Leeds ter mais cantos. E outros jogos que eu vou estar levando para o ao vivo é do Ajax contra o PEC-Zoe, né? O Ajax que é o líder do campeonato, porém jogou no meio da semana, então fico com o pé atrás. Hoffenheim contra o Heidenheim, vou estar de olho aqui no mercado de gols, beleza? E o Heidenheim também está fazendo uma temporada muito ruim, mas o Hoffenheim também, né? Então não dá para não vejo esse favoritismo todo aqui, tá? Gols para aqui é uma excelente opção, ambos marcam, vale a pena estar de olho, mas tudo isso no ao vivo. A Sociedade, a mesma coisa com o Sevilha, jogou no meio da semana, então chega mais cansado para esse confronto. O Guimarães também, que empatou com o Betis, chega cansado para esse confronto, mas é uma equipe que está jogando muito bem. E esses são jogos que eu vou estar levando para o ao vivo, beleza? Galera, espero ter te ajudado. Lembre de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima, que esse domingão promete ter muitos greens, beleza?